Olha essa mensagem aqui que eu recebi. Abre aspas. Falam muito sobre inteligência artificial. Às vezes, eu fico confuso em me dedicar a aprender Python e SQL, de tanto que falam que a inteligência artificial vai fazer tudo. O que realmente eu devo estudar? Fecha aspas. Essa também é a sua dúvida? Você acredita que pode estar perdendo seu tempo se dedicando a algo que vai ficar obsoleto daqui a alguns meses? Então eu vou explicar o que você deve fazer nesse cenário. No mês de setembro, a Comunidade DS comemora 4 anos de existência. O parabéns é para nós, mas o presente é para você. Estamos com condições exclusivas de desconto nas matrículas dos programas de formação, de aperfeiçoamento e capacitação. Se você tem interesse em estudar com a gente, se preparar para o mercado na área de dados e também se aperfeiçoar, confere o link na descrição desse vídeo. Fala DS, meu nome é Meiger, eu sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Comunidade DS. E se você gosta de assuntos sobre inteligência artificial, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque assim eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e eu vou trazer mais assuntos para nós debatermos aqui nos vídeos. A tecnologia DS, ela é realmente muito confusa para iniciantes, tá? Eu não discordo disso. Agora, todo mundo falando que a inteligência artificial vai substituir o nosso trabalho, realmente passa a impressão de que se dedicar ao estudo é meio perda de tempo, né? Já que a inteligência artificial vai fazer tudo, por que eu estou estudando o que eu estou estudando agora? Mas para você não cair em alguns contos e não ficar confuso sobre o que realmente fazer, você precisa entender um pouco a visão geral da tecnologia e também da área de dados, para você não se confundir a cada nova inteligência artificial que surgir no mercado, que semanalmente aí a gente tem milhões surgindo a cada momento, certo? Por isso eu vou te dar 5 passos para você seguir, para que você realmente tenha uma visão completa da área e não se perca a cada nova inteligência artificial ou ameaça de substituição de emprego que aparecer. O primeiro passo para você ter clareza é você entender a área de dados como um todo. Por exemplo, o objetivo principal da área de dados ele nunca vai mudar, que é gerar informações para que as pessoas tomem melhores decisões. Só que a maneira como isso vai ser feita, isso vai se modificar. Os processos para que isso aconteça, eles são bem definidos. Por exemplo, você tem que coletar os dados, você tem que organizar os dados no local único, as pessoas de negócio precisam analisar esses dados para criar os indicadores e realizar as análises, e para que elas consigam tomar as decisões baseadas em dados e não pelo achismo. A geração dessa informação e ela é feita através dos projetos. Então, os projetos eles vão ter a ajuda da inteligência artificial. Em geral, os projetos da área de dados eles têm alguns passos bem definidos que não vão mudar. Eu vou escrever aqui para você na tela para você ter um pouco mais de clareza do que eu estou falando. Mas a primeira etapa de qualquer projeto da área de dados começa com a coleta de dados. Se você não coletar os dados, você não vai ter insumo para trabalhar. Depois, você vai fazer uma limpeza e tratamento dos dados. Depois disso, depois da limpeza, você vai fazer uma preparação desses dados, porque geralmente os dados, eles não vêm prontos quando você coleta eles das fontes, porque eles vêm com formato diferente, você tem que unir muitas tabelas de diferentes origens, você tem que fazer uma limpeza ou tomar algumas decisões com relação, por exemplo, a colunas que têm baixo percentual de preenchimento, enfim, você tem que tomar algumas decisões aqui com relação à limpeza. E aí, quando você tem um dataset limpo, né, ou uma planilha de dados limpa, aí sim você vai fazer suas análises de dados. Eu vou separar as análises aqui de visualizações, tá? Sendo que é a mesma coisa. Só que eu vou separar porque a gente tem ferramentas específicas na parte de visualização aqui. Então, você vai fazer uma visualização de dados. Ou seja, as pessoas elas vão visualmente enxergar suas análises. Depois, você vai fazer uma comunicação desses insights, né? Com comunicação dos dados. Você vai comunicar com as pessoas os seus achados, né? Ou aquilo que você enxergou através através ali, né? das suas análises, dos seus insights. Então, essa etapa aqui, ela nunca vai mudar, né? Esse processo aqui que eu estou mostrando para você, eles nunca vão mudar, eles vão ser sempre os mesmos, porque são os processos de construção da informação, né? Da extração da informação a partir de dados brutos. Projetos de ciência de dados, eles têm alguns passos extras aqui, mas no geral, qualquer projeto de dados que você for fazer, independente da área, seja marketing, contabilidade, engenharia, economia, logística, comércio exterior, etc., tem esses mesmos passos aqui. Alguns mudam uns dos outros por causa do contexto um pouco do problema. Mas para realizar as atividades de cada uma dessas etapas aqui, o processo ele é o mesmo. Então esse é o primeiro passo, é você entender de modo geral o objetivo da área de dados e como que é o processo de construção desse objetivo. O segundo passo, para você não se confundir, é você conhecer as ferramentas necessárias para executar cada um desses passos aqui. Cada etapa dessa, você vai usar uma ou mais ferramentas para realizar as atividades. Essas ferramentas elas podem ser proprietárias, ou seja, uma empresa desenvolveu a ferramenta e a empresa que você trabalha precisa comprar a licença de uso, ou ela pode ser open source,
que são ferramentas feitas por uma comunidade para usar de forma gratuita por todas as pessoas. Então, dependendo da empresa que você for trabalhar, você vai ter as ferramentas à sua disposição. Por exemplo, para coletar os dados, nós temos algumas ferramentas aqui. Então, você tem SQL, você tem o Talend, tem uma que eu usei por muito tempo chamada Stitch, que é muito legal. Você tem o próprio Python, você tem Pentaho também. Então, você tem algumas ferramentas aqui de coleta de dados. Depois, você tem algumas ferramentas de limpeza de dados também. São ferramentas que provavelmente você já conhece, muito usadas, né? Que é o Excel. Você tem também o Sheets, que é uma ferramenta de planilhas do Google. Você pode usar o próprio Python. E aí você tem ferramentas proprietárias, como o SPSS. Você tem também o SAS, que é uma ferramenta proprietária também, que as pessoas usam para fazer limpeza dos dados. A preparação dos dados usam praticamente as mesmas ferramentas, tá? Porque a preparação dos dados é basicamente você reunir aquilo que você já limpou e fez um tratamento ali. Dentro da análise dos dados, você vai usar basicamente também as mesmas ferramentas. Só que eu gosto de colocar outras ferramentas aqui, como por exemplo ferramentas da estatística, que eu gosto de entender os métodos da estatística como ferramentas também. Então eu vou usar um boxplot, para mim é uma ferramenta. Eu vou usar uma média, uma mediana, um desvio padrão, também é uma ferramenta. Então eu gosto de colocar aqui conceitos de estatística. Você vai usar ferramentas de negócio também, tipos de análise de cohort, análise RFM, você vai fazer alguns tipos de análise também, dependendo do problema que você está trabalhando. E depois você então precisa visualizar esses dados ou criar alguns indicadores. E aí nós temos ferramentas de visualização que são específicas, como por exemplo o Looker, nós temos o Power BI, nós temos aqui o ClickView, nós temos o Metabase, que é o open source. Nós temos também outras ferramentas como Looker, Power BI, tem o Tableau, que também é muito usado. Então, são ferramentas de visualização. Elas vão ajudar as pessoas a entender os indicadores da empresa. E a comunicação, são ferramentas mais comuns, né, que a gente já usa por mais tempo, como, por exemplo, o PowerPoint, querido PowerPoint. Tem os slides, né, do Google e também tem o Prezi, que eu gosto muito de usar em algumas apresentações, tá? Cada empresa, ela vai escolher o seu conjunto de ferramentas. Dificilmente você vai encontrar mais de uma empresa que tem exatamente as mesmas ferramentas, a mesma combinação. Por isso que é muito insano, né, você aprender todas as ferramentas usadas em cada uma das etapas, porque fica muito difícil você entender a quantidade de ferramentas disponíveis. Você vai levar a vida inteira e vai conseguir aprender tudo. É muito mais fácil você aprender as ferramentas mais comuns de cada etapa, porque depois as outras ficam mais fáceis de aprender, já que todas elas têm o mesmo objetivo, elas foram criadas sob o mesmo princípio, tá? E aí você me pergunta assim, mas Megra, onde que entra a inteligência artificial nisso tudo? Bom, a inteligência artificial literalmente entra em tudo isso aqui, que é o passo 3 que eu preciso explicar para você. Para você não se confundir com a inteligência artificial, você precisa entender o que a inteligência artificial é e o que ela faz, tá? A inteligência artificial, ela precisa ser encarada por nós, profissionais da área de dados, como mais uma ferramenta, tá? Na verdade, a inteligência artificial, ela é um tipo de algoritmo de machine learning chamado NLP. Eu vou mostrar para você exatamente da onde surgiu isso. Existe uma família de algoritmos chamado machine learning, ou aprendizado de máquina, que é de onde todos os algoritmos eles surgem. Esses algoritmos eles têm a capacidade de aprender a partir de um histórico de dados e conseguir fazer algumas tarefas específicas, como previsão, classificação, agrupamento, recomendações e assim por diante. Dentro de Machine Learning existe uma família, ou seja, um grupo específico de algoritmos chamado NLP, ou Natural Language Processing, o processamento de linguagem natural, que graças ao desenvolvimento de um método de treinamento rápido permitiu com que esses algoritmos fossem treinados com uma quantidade insana de texto. Então, esses algoritmos, o que eles fazem no final do dia? Eles são treinados com uma quantidade insana de texto. Esses textos aqui são textos da internet, então são fóruns, blogs, livros, papers e assim por diante. E o que eles fazem no final do dia? No final do dia, eles fazem a previsão da próxima palavra. Previsão da próxima palavra, dado um contexto. Então, se eu estiver falando de investimento, ele vai prever a próxima palavra dentro do contexto de investimento. Se ele estiver falando sobre
nutrição, ele vai prever a próxima palavra dentro do contexto de nutrição. Por isso que é tão fantástico quando você observa uma inteligência artificial meio que conversando com você. Mas no fundo, o que ela está fazendo, ela está prevendo a próxima palavra dentro de uma conversa. Essa conversa está dentro de um contexto. Só que como tudo que nós fazemos dentro da área de tecnologia e dados é a partir de um texto, por exemplo, escrever código, você concorda que é um texto. Eu estou escrevendo um texto, apesar de ser um código, ele é um texto. Escrever os insights para o meu chefe também é um texto. Fazer apresentações, eu coloco texto nas apresentações. Então, como as IAs foram treinadas para prever a próxima palavra dentro de um contexto, ela também consegue prever códigos. Como se fosse uma conversa de uma previsão de uma palavra dentro de um contexto de código. Então, as inteligências artificiais, elas conseguem escrever os códigos. E como todas as etapas desse projeto aqui de dados envolve escrita de código, logo a inteligência artificial, ela vai escrever os códigos de todas essas etapas. Então, elas vão ser ferramentas muito úteis para fazer a parte mais braçal, a parte mais manual. Quer escrever os códigos, por exemplo, em SQL para coletar os dados. Quer escrever os códigos em Python para fazer a limpeza. Quer preparar os dados, por exemplo, e até mesmo criar as apresentações diretamente, ou seja, rapidamente, através dessa previsão da próxima palavra. E nós, no final do dia, nosso papel vai ser validar e vai ser treinar essas inteligências artificiais. Por isso, quando você ouve muito falar sobre a IA vai substituir o nosso trabalho, elas realmente vão substituir parte do nosso trabalho, principalmente a parte manual, que eu me refiro à escrita do código e à criação de apresentações. As IAs dificilmente vão substituir o profissional completo, porque uma profissão ela é muito mais do que simplesmente escrever código. Obviamente, se o seu trabalho é apenas escrever tarefa manual ou escrever código, eu no seu lugar eu me preocuparia, porque você sim está correndo grande risco de ser substituído. Caso contrário, você não tem perigo de ser trocado, pelo menos até onde a gente tem até agora. Talvez no futuro isso venha a acontecer, mas no momento presente é muito difícil saber o que realmente vai acontecer. 100% da substituição eu não acredito que aconteça. Também eu não acredito que todo mundo passe ileso por isso. Eu acho que grande parte da força de trabalho vai ser substituída. E quem vai ser substituído é aquelas pessoas que se comportam como inteligência artificial, ou seja, fazem coisas manuais repetidas, só escrevem códigos. Não geram valor, não pensam criticamente, não avaliam os resultados, não trazem ideia. Essas coisas vão ficar conosco, né, com os seres humanos. Então, baseado nisso, né, como que fica o estudo da inteligência artificial? Bom, esse é o quarto passo para você não cair, não ficar com medo, né, das inteligências artificiais, que é você incluir a inteligência artificial no seu plano de estudos. Então, com os avanços dessas IAs, o seu plano de estudos ele precisa se adaptar. Ele deve continuar o mesmo, porque afinal de contas, o código escrito pela inteligência artificial de SQL, você precisa ver se está certo. Ou você precisa ver se ele tem qualidade suficiente para ir para a produção e não estragar alguma coisa. Os códigos escritos pela inteligência artificial para analisar os dados, você precisa verificar se esse código está certo, se os resultados que ela está fornecendo está certo. Porque a cada escrita de código você vai ter uma validação pessoal de alguém para definir se aquilo está certo. E por que isso acontece? Porque a confiança ela é entre seres humanos, pelo menos por enquanto. Se eu pegar um código e colocar isso em produção e der um problema, as pessoas elas não vão perguntar para mim se foi uma inteligência artificial que escreveu e vai botar a culpa na IA. Vai botar a culpa em mim, porque foi eu que decidi colocar o código que ela escreveu em produção. Então, a base da confiança continua sendo os seres humanos. Se você escolheu a inteligência artificial para colocar o código em produção e isso deu problema, a responsabilidade é sua e não da máquina. Então, essa validação vai continuar sendo muito forte. A inteligência artificial ela vai ser um assistente para a gente. Ela vai transformar o nosso trabalho mais... Ela vai ser o nosso trabalho... Ela vai transformar o nosso trabalho de uma maneira que a gente faça isso mais produtivamente. Ou seja, a gente produza mais tendo um assistente para isso. Então, para você incluir a inteligência artificial como um plano de estudos, você vai fazer da seguinte forma. Cada vez que você for estudar, você vai incluir um pedaço do seu estudo na inteligência artificial. Por exemplo, você está estudando SQL, coleta de dados. Então, você vai estudar o SQL, vai entender os fundamentos do SQL, para que serve, vai fazer algumas queries. E no final, você vai estudar SQL com IA, para poder fazer isso mais rápido. Existem já plataformas que fazem códigos e SQL automaticamente, você pode aprender por lá. Ou você pode aprender engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt, Megan? Engenharia de prompt é a arte de você treinar uma inteligência artificial para dentro do seu contexto. Lembra que eu disse para você que a inteligência artificial ela é uma família da NLP que foi treinada com centenas, milhares de textos?
Portanto, as suas respostas elas são sempre muito genéricas. Para você ter uma resposta mais precisa dentro do contexto de negócio da sua empresa, você precisa fazer um funil, ou seja, funilar o conhecimento geral da inteligência artificial para dentro do seu contexto. E o conhecimento que permite você fazer isso é o conhecimento em engenharia de prompt. Então, você vai ter que aprender engenharia de prompt para conseguir adaptar a inteligência artificial que está de uma maneira genérica para dentro de um contexto que você vai utilizar. E aí as respostas vão ser mais precisas, os códigos serão escritos mais precisamente, tá? Então, assim, você vai estudar, então, o SQL, os fundamentos do SQL, e depois o SQL feito com inteligência artificial. E assim você vai seguir o plano de estudos. Depois você vai aprender Excel, e aí você vai entender como que o Excel é usado com o IA, que é chamado os copilotos, né, os copilots. Depois você vai aprender Python, fundamentos de Python, programação, e aí você vai fazer Python com o IA, mais uma vez usando os copilotos. Depois você vai aprender, por exemplo, Tableau ou Power BI. Vou colocar Power BI aqui, Power BI. E aí depois você vai aprender como fazer o Power BI com IA. Mas preste atenção, você não pode pular os fundamentos, você ainda precisa saber o que é o SQL e como funciona. Você ainda precisa saber como usar o Excel e como ele funciona. Você ainda precisa saber programar em Python e como isso funciona. Porque você vai ser cobrado pelos resultados e também pela responsabilidade de usar a inteligência artificial ou não. Se você pegar um código da inteligência artificial e não validar ele, colocar isso em produção e isso quebrar o sistema da empresa e trazer prejuízos, será você que será responsabilizado e não a inteligência artificial, porque você teve a escolha de colocar o código e você tinha a obrigação de revisar esse código. Então, cada vez mais, as próprias ferramentas elas vão estar integradas nesses processos que eu acabei de mostrar aqui para você. E você vai precisar usar a inteligência artificial como um facilitador do teu trabalho, para fazer ele mais rápido e não para substituir o que você faz. Então é muito importante não pular os fundamentos, continuar estudando os fundamentos das coisas e depois estudar um pouquinho mais a inteligência artificial para entender como que ela faz aquele trabalho que antes você fazia manual, mas como que ele faz automático para você, até para você validar, para você entender se ele fez a coisa certa, se ele entregou o resultado que você esperava. Então, a inteligência artificial ela vai potencializar o seu trabalho, vai tornar você mais produtivo, tá? Ela não vai, com certeza, substituir você se você não se comportar como a inteligência artificial. Bom, por isso, continua seguindo o seu plano de estudos para aprender os fundamentos das técnicas, dos métodos, das ferramentas, para você ser capaz de treinar um algoritmo de inteligência artificial e corrigir ali seus devaneios, tá? Se você não tem um plano de estudos para a área de dados, mas quer dar o seu primeiro passo de maneira segura e aprender através de projetos, as ferramentas que eu acabei de mencionar aqui, aproveite a promoção exclusiva de aniversário de 4 anos da Comunidade 10, que acontece agora no mês de setembro. Esse pode ser a sua chance de dar o próximo passo, aquela chance que você estava esperando, tá? Eu deixei mais informações na descrição desse vídeo se você tiver interesse.